Buenas gauchada, tudo for especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E desta feita eu quero trazer e fazer uma homenagem ao rei da Oito Baixos, Tio Bilia. Então faz o seguinte, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/Linha Campeira e aproveite e também ative o sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Tio Bilia nasceu no dia 5 de agosto de 1906, ali na localidade Serra de Cima, hoje pertencente ao município de Entre Juiz, na região missioneira, bem do ladito ali de Santo Ângelo. O seu nome de batismo é Antônio Soares de Oliveira, a sua mãe, Belisária Soares, e seu pai, Joaquim de Oliveira. Sempre teve vocação pela música, começou a dar os primeiros acordes numa gaita aos 10 anos de idade. Quando tinha 12 anos, conseguiu ganhar uma gaita. Aos 14 foi quando ele se apresentou pela primeira vez num palco animando um fandango. E dizem que ele ganhou 5 mil réis por este serviço. E não é que ele pegou gosto pela coisa e continuou se apresentando várias e várias vezes. Ele era chamado de Guri da Belisária. Tempos depois, ali até os 16 anos, ele começou a fazer apresentações acompanhado do seu pai, que era violeiro, e de um outro irmão que era gaiteiro também. Quando ele fez 18 anos, ele foi obrigado a servir na Brigada Provisória em São Miguel das Missões. Porque nesta época, ali no ano de 1924, estava acontecendo aqueles embates lá da coluna Prestes. Então ele teve que servir, participou de diversos embates ali, e ele serviu de 1924 a 1927, quando encerrou o conflito. E contam que entre uma batalha e outra, de vez em quando ele puxava uma gaita e tocava a gaita para animar o pelotão. No ano de 1933, o tio Bilia se casou com Atila de Oliveira e Fonseca. Tiveram, durante seu longo casamento, 7 filhos, muitos desses são gaiteiros, inclusive alguns netos, frutos desse casamento, ainda são gaiteiros até hoje. E o que sempre marcou a gaita do tio Bilia foi o seu estilo autêntico de tocar, bem marcado, bem original, bailável, alegre. Ao longo da sua carreira gravada, o tio Bilia tem registrado 111 músicas em seu nome. Um fato curioso da vida do tio Bilia é que ele demorou muito tempo para gravar um disco. Ele só foi gravar em 1963, quando ele já tinha 58 anos. E esse disco, de nome Baile Gaúcho, ele gravou em parceria com outro gaiteiro, Virgílio Pinheiro. Então, o lado A, o lado 1 do disco ali tem 6 músicas do tio Bilia e o lado B tem outras 6 músicas do Virgílio Pinheiro. E quem intermediou e foi um grande incentivador e até ajudou com recursos do tio Bilia a gravar esse disco foi o tradicionalista Massimiliano Bogo e também os irmãos Bertucci, que conheciam de muito tempo já o trabalho do tio Bilia. E outra curiosidade a respeito desse disco é que os irmãos Bertucci tiveram que explicar, tiveram que dar uns treinamentos para o tio Bilia para ele poder dar uma encurtada nessas músicas. Porque ele era acostumado a tocar baile sozinho praticamente e as músicas dele tinham 10, 15 minutos, ele tocava o tempo que fosse preciso. Então ele tinha que pegar e encurtar essas músicas para o formato comercial, para as rádios e tudo mais, que é como a gente conhece hoje, né? Entre 3 e 4 minutos. Então diz que ele ficou algum tempo treinando com o pessoal da equipe dos Bertucci, com os Bertucci, para encurtar as músicas, para poder condensar essas músicas em 3 minutos, uma música que geralmente ele tocava em mais de 10 minutos. E somando, a discografia do tio Bilia é de 13 discos, que foram gravados em 25 anos, entre 1963 e 1988. Então tem 6 discos que o nome é Baile Gaúcho, né? Volume 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E depois tem Encontro de Pai e Filho, Tio Bilia e Arnóbio Bilia, volumes 1, 2, 3 e 4. E por fim tem o Encontro de Gerações, volume 1, 2 e 3, que é o tio Bilia com seus filhos e alguns netos. E nesse último disco, Encontro de Gerações, volume 3, o tio Bilia gravou com mais 80 anos e ainda seguia destruindo a oito baixo.
E como é bom, né, tia, a gente ver um artista que teve uma carreira tão longeva. Por mais que eu acho que ele gravou poucos discos, porque ele começou a gravar muito tarde já, a carreira dele foi de 75 anos de música gauchista. Tinha coisa mais linda, né? E uma outra coisa interessante é que o Tio Bilia, ele era autodidata, então tudo que ele tirou da música, tudo que ele fazia com aquela gaita, ele aprendeu sozinho. O Tio Bilia, ele acabou falecendo no dia 19 de agosto de 1991 com 85 anos. E não tem como não considerar a obra de Tio Bilia como uma das mais importantes, autênticas e pioneiras da gaita ponto no Brasil. Tanto, que ele serve de inspiração para muita gente. Ele é conhecido como o Rei da Oito Baixos. Para a gente ter uma ideia de artistas que gravaram o seu trabalho e que tem ele como inspiração, são aqueles que servem de inspiração para muita gente. Por exemplo, os irmãos Bertucci gravaram obras dele, os Serranos, Albino Manique, Renato Borghetti, que inclusive tem um CD, um disco inteiro só sobre o Tio Bilia. Então, a gente pega esses artistas que fazem história, eles se inspiraram no Tio Bilia, que é o rei da oito baixo. Toda homenagem para o Tio Bilia é muito mais que merecida e fundamental, porque ele foi um dos principais e mais importantes pioneiros desse estilo de música que a gente tanto gosta. Lá na cidade de Santo Ângelo, no bairro Pipe, há uma praça, tem uma estátua em homenagem ao Tio Bilia, ele com oito baixo, assim, coisa bem linda, tu tá vendo aqui do lado da estátua, e também é um CTG de nome Tio Bilia. E se te agradou saber um pouco mais da história do Tio Bilia, esse vídeo tu gostou, tu já sabe o que fazer, né, tia? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envia no WhatsApp para toda a gauchada e ajude a minha campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. No mais, aqui te deixo um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Minha Campeira.